Hoje é terça, 15 de novembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias, onde eu vou avaliar os jogadores do Botafogo nesta temporada. Vou pegar aqui no site do Glorioso e ver atleta por atleta e vou dar aqui a minha opinião a respeito da temporada de cada um e eu vou querer saber a de vocês aqui nos comentários. E por falar nisso, o OneFootball, que é meu parceiro, está com um concurso cultural muito bacana. Você quer ganhar um kit churrasco? É muito simples. É só você entrar no link que eu vou colocar aqui agora na nossa descrição. Você vai entrar e vai fazer o quê? Algo muito simples. Um bolão. Aquele bolão. O que é bolão? Bolão é você chutar os resultados da primeira fase da Copa do Mundo. E você vai chutar os 3 resultados do Brasil e vocês vão responder a seguinte pergunta: quais times do grupo do Brasil vão passar para a próxima fase? É muito simples, o link está aqui embaixo e você vai participar deste concurso cultural aqui do OneFootball. E aí, já pensou em ganhar um kit churrasco nesta Copa do Mundo? Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. E a análise começa com os goleiros do Botafogo desta temporada. Gatito Fernandes, Steph, como que você avalia o Gatito? Olha, o Gatito, para um goleiro que ficou tanto tempo fora, teve uma boa temporada. Teve ali grandes partidas e algumas partidas medianas, mas eu avalio a temporada do Gatito Fernandes como boa. Terminaria como titular absoluto do Botafogo, mas infelizmente teve aquela lesão, né, que aconteceu ali no jogo contra o Atlético Mineiro e vai passar por uma cirurgia e vai ficar fora ali de 4 a 6 meses. Mas eu avalio a temporada do goleiro Gatito Fernandes como uma boa temporada. Douglas Borges só fez um jogo, que foi a partida contra a equipe do Atlético Mineiro no primeiro turno. Falhou no gol, poderia ter defendido aquela bola que acabou dando a vitória para a equipe mineira, mas ele é um goleiro que está ali sendo avaliado se fica ou não no Botafogo para a próxima temporada. Igor Gabriel jogou algumas partidas pelo Sub-23, tem contrato até o final do ano. É bem provável, né, que faça a efetivação da compra do goleiro junto ao CSA. Lucas Perry chegou no Botafogo no meio do ano e foi ali um dos destaques positivos do Alvinegro nessas 3 últimas partidas do Campeonato Brasileiro. Contra o Atlético Paranaense, talvez tenha sido aquele jogador que se salvou da vergonha, que foi o último jogo, né, do desempenho muito ruim do Botafogo. O Lucas Perry foi bem, graças a Deus o Lucas Perry foi bem. Isso mostra que o Botafogo pode ter ali um substituto à altura do Gatito Fernandes até ele voltar, mas mesmo assim, o Botafogo avalia a possibilidade de mais um goleiro. Eu coloco a temporada do Lucas Perry como muito boa também como a do Gatito Fernandes, e deixa a gente com esperança para o ano que vem. Os laterais, Carlinhos se machucou no primeiro jogo, ele ficou no elenco do Botafogo até o final da temporada, porque realmente ele estava contundido, o Botafogo não iria liberar um jogador machucado, e devido a isso, que o Carlinhos ficou no Botafogo até o final do ano. Ele não fazia parte dos planos do técnico Luiz Castro e já será liberado agora nos próximos dias. Rafael, muita esperança sobre o Rafael, porém, as lesões acabaram atrapalhando demais o camisa 7. Quando jogou, teve ali altos e baixos, fez partidas boas e partidas ruins. E até mesmo nas mesmas partidas ele oscilou bastante. É um jogador que a gente esperava dele esse ano, mas ele não conseguiu ter uma sequência muito devido às contusões. Rafael agora vai ter novamente uma pré-temporada para mostrar para o técnico Luiz Castro que ele pode ser útil, né, para o elenco de 2023, já que ele tem contrato até o final do ano que vem. Esqueci do Hugo. Hugo é um jogador jovem, é um menino que fez boas partidas e más partidas. Eu sou totalmente contrário e eu sou totalmente oposto daqueles torcedores que falam: o Hugo não presta, o Hugo é um jogador que não presta para o Botafogo. Eu já acho diferente, eu acho o Hugo um bom lateral que pode ser muito útil, até mesmo para ser uma terceira opção, não ser um reserva imediato para o Marçal, mas ser uma opção ali no elenco e quando jogar, ter uma tranquilidade até para jogar e ganhar ali uma rodagem e ser talvez um jogador vendido, negociado na próxima temporada. Mas eu achei a temporada do Hugo bem melhor do que a última, né? Achei que ele foi mal em alguns jogos, mas outros jogos ele foi bem. Eu avalio como positiva a temporada do Hugo. Daniel Borges
Foi titular, talvez tenha sido o lateral direito que mais tenha jogado nessa temporada, mas é um jogador que se mostra muito frágil emocionalmente nos jogos em que o Botafogo precisa que ele esteja bem. Falhou muito nos jogos finais do Botafogo ali pelo lado direito, mas o técnico Luiz Castro continuou confiando nele. Tem contrato até o final do ano que vem, mas eu não sei se a situação do Daniel Borges para a próxima temporada é tranquila. Eu acho que se aparecer alguma proposta, o Botafogo não faria nenhum tipo ali de, digamos que uma pressão para ele ficar. Acho que ele seria negociado. Eu coloco a temporada do Daniel Borges como fraca. Eu acho assim que ele fez alguns bons jogos, mas em momentos que ele precisou ter psicológico, não teve. Então eu acho a temporada do Daniel Borges ruim. A do Rafael, já falei, decepcionante, porque todo mundo esperava, acho que até o próprio Rafael também esperava que ele pudesse ter uma sequência, e não conseguiu pelas lesões, e depois, quando começou a ter uma sequência, teve aquela lesão muscular contra o São Paulo, e a partir daí, ele não conseguiu voltar mais, jogou ali na partida contra o Santos, alguma parte da partida, mas é um jogador que não conseguiu ter uma sequência, eu coloco como decepcionante pelas lesões do Rafael. Todo mundo esperava que ele pudesse ser o dono da lateral direita, e não foi assim que aconteceu. Saravia foi titular boa parte do Campeonato Brasileiro, um lateral que oscila demais dentro do próprio jogo, ofensivamente não é mais aquele Saravia do Internacional e não ficará no Botafogo para o próximo ano. Eu coloco a temporada do Saravia como ruim, coloco uma temporada bem ruim. Marçal chegou no meio da temporada e dominou a lateral esquerda do Botafogo. A exceção do jogo contra o Atlético Paranaense, onde ele foi muito mal, ele é um jogador que foi muito bem nas suas partidas, constante pelo lado defensivo, muitas assistências, é um jogador que tem uma qualidade muito grande ali nos cruzamentos na área. Então eu considero a temporada do Marçal como muito boa, dos laterais, disparado o melhor lateral do elenco pela produtividade, por tudo que ele mostrou em relação a esse ano. Então eu coloco a temporada do Marçal como muito boa. Mas antes de eu falar dos zagueiros, deixa o like, inscrevam-se, compartilhem. Esse aqui é o nosso primeiro vídeo neste dia, nesse feriadão, e eu aguardo vocês aqui para a gente conversar muito mais no canal do TF, mas é importante você deixar aquele like maroto, moleque e serelepe. Joel Carli. Carli sofre com as lesões, é um jogador que não consegue ter uma sequência, às vezes se machuca nos próprios treinamentos, mas no momento em que o Botafogo precisou dele, em uma fase muito complicada, onde a gente flertou ali com a zona do rebaixamento no primeiro turno, ele voltou à titularidade, foi um zagueiro ali que atuava nas linhas de 3, né, jogou ali naquela linha de 3, que o técnico Luiz Castro colocou, né, até que em determinados momentos com o Felipe Sampaio, com o Klaus, com o Canu, ele fez essa linha de 3 e foi um jogador bastante útil neste momento com a nossa camisa. Então, não é o mesmo Carli, não adianta que não será o mesmo Carli, é um jogador que, se continuar no próximo ano, né, que tem a situação da renovação contratual que o Botafogo estuda, é realmente visando um atleta para jogar esporadicamente, mas eu coloco a temporada do Joel Carli como correta. Um jogador que, quando atuou, foi correto dentro de campo. Não dava para esperar mais do que o Carli entregou, muito por questões físicas. O Canu começou o Brasileiro como titular, foi perdendo espaço, e hoje virou uma opção no banco de reservas. Era um atleta que poderia ter dado um passo a mais na sua carreira, mas não conseguiu. Dentro do grupo, continuou sendo um dos líderes, até mesmo positivamente. Mas, nas 4 linhas, é um jogador que não conseguiu dar esse passo adiante. É um atleta que termina a temporada em baixa. É outro que, se aparecer uma proposta, uma boa proposta, o Botafogo também, eu acho que não pensaria 2 vezes em negociá-lo, e até mesmo o Canu buscaria novos ares. Felipe Sampaio veio, foi titular, estreou ainda no Campeonato Carioca, muitas rodadas foi ali o responsável pela zaga botafoguense, mas é um zagueiro que perdeu espaço, termina a temporada em baixa e vai ter que novamente remar para conseguir algo no próximo ano. Então, Felipe Sampaio, que chegou a ser titular, termina a temporada em baixa, mas é um zagueiro que pode ser útil no elenco do ano que vem. Eu coloco a temporada do Sampaio como regular. Eu vou falar da dupla, Cuesta e Adrielson. Eu vou colocar os dois no mesmo nível, porque ambos foram muito bem. Cuesta chegou ali no começo do Campeonato Brasileiro, ganhou a titularidade e desde então vem jogando muito bem. Quando chegou o Adrielson, a zaga teve um casamento perfeito. Dificilmente os dois jogaram mal, não jogaram bem. O Botafogo
teve uma sequência muito boa com ambos. O Adrielson cometeu alguns erros, como o Cuesta também cometeu alguns erros, mas a dupla em si termina a temporada bem, em alta, passando confiança para o torcedor, e o Botafogo tem a certeza de começar 2023 com uma boa dupla de zaga. O menino Mezenga teve ali algumas oportunidades, foi titular até mesmo como lateral em uma partida do Botafogo, mas não tem muito a dizer em relação ao Mezenga, né? Um jogador que pode render bem mais ano que vem, deve jogar mais partidas, deve ser ali uma peça dentro do plantel principal, talvez jogando até mesmo o Campeonato Carioca, mas é um menino que tem bastante futuro, é um bom zagueiro, o Mezenga, pelo menos eu considero um bom zagueiro, não sei vocês. Kaique, infelizmente, indo para os volantes agora, infelizmente o Kaique teve aquela lesão contra o Red Bull, vinha ganhando seu espaço, é um jogador que demorou muito a ter o seu espaço dentro de campo, e eu coloco, se não fosse essa contusão, poderia ser titular do Botafogo, até mesmo pelo crescimento que ele estava tendo. Um jogador com muito vigor físico e que eu torço que ele recupere-se logo para voltar já do Campeonato Carioca, para ganhar uma sequência e estar pronto, visando ali as principais competições do ano. Kaique ganhou o técnico Luiz Castro e agora ele tem que voltar a jogar bem. Quando voltar a jogar, com certeza vai ser muito útil na temporada. Del Piage oscilou, fez boas partidas, fez gol importante contra o Goiás lá na Serrinha. É um atleta, é um menino que é muito bem visto internamente, um jogador que todos gostam dentro do clube, mas não consegue ter uma sequência, até mesmo por questões físicas, se machuca muito o Del Piage. Então eu coloco a temporada do Del Piage como regular, porque ele não consegue dar um passo à frente. Ele faz uma boa partida, quando você pensa que ele vai decolar, ele fica estagnado. Então eu não coloco, coloco hoje o Kaique, por exemplo, vários passos à frente do Del Piage, já que o Romildo, né, o Romildo Del Piage, a gente escolhe a melhor maneira, ele não consegue ter esse avanço, ter essa sequência. Tite, para mim, o jogador mais resiliente desse time. Chegou a ter momentos ali de ficar no banco de reservas, mas ele buscou ali uma solução tática, começou a jogar como volante, primeiro volante no caso, ele é um jogador que sempre atuou como segundo volante na maioria das vezes, ou até mesmo como um jogador aberto pela direita, se encontrou como primeiro volante e termina em alta a temporada. O Tietê deve começar o próximo ano, se tudo correr bem, como titular do meio campo. Eu coloco o Tietê ali junto com o Marçal, com o Adrielson, com o Perry, com o Cuesta, como jogadores que terminam ali, ó, em cima em relação à temporada. Danilo Barbosa. A gente não tem muito o que falar sobre o Danilo Barbosa. Ele fez uma partida como titular, que foi contra o São Paulo, se eu não me engano. Foi bem contra o São Paulo. Seria titular do Botafogo no restante final do Campeonato Brasileiro e se machucou. E a partir do momento que ele se machuca, ele só vai voltar o ano que vem. E ele não conseguiu ter uma sequência, se machucou muito o Danilo Barbosa nessa sua chegada no Botafogo, mas é um atleta que pode ser muito útil ano que vem. É um volante que o Alvinegro tem para a próxima temporada. A gente até esquece do Danilo Barbosa quando a gente faz a avaliação do elenco, porque é um jogador que não jogou. Mas quando entrou em campo, mostrou que pode ser muito útil, ou como titular, ou como reserva, mas é um atleta que tem as suas utilidades, mas precisa jogar. Nesse ano, não tem como avaliar o Danilo Barbosa devido às suas lesões. Lucas Piazon. Olha, o Piazon é um jogador que chegou aqui com fama, com muita coisa, mas dentro de campo ele fez ali alguns bons jogos. Contra o Inter foi bem, contra o São Paulo no primeiro turno foi bem, mas depois não conseguiu ter uma rodagem, não conseguiu jogar. Então não tem como falar que a temporada do Piazon foi boa. Se ele for dispensado, né, fosse dispensado agora, eu acho que ninguém sentiria falta pelas suas atuações. Ser um jogador hoje descartável dentro do elenco, porque ele não consegue atuar. E a gente vê o Piazon ali como jogador que ainda tem um contrato de mais 6 meses e a gente torce que nesses próximos 6 meses ele comece a render com a nossa camisa. Patrick de Paula, eu acho que é a grande decepção. É decepcionante o Patrick de Paula, pelo investimento feito e pelo que ele entregou dentro de campo. Poucos são os bons momentos do volante com a camisa do Botafogo, talvez contra o Fortaleza, talvez Ceilândia na Copa do Brasil, mas Ceilândia com nível técnico bem fraco, mas é um jogador que não entregou, que a gente esperava muito e não entregou nada. É a grande decepção do Botafogo no ano de 2023, o Patrick de Paula. 2022, perdão, é o Patrick de Paula. Eu, pelo menos, eu considero assim, não sei vocês, comentem aqui. Já ao seu lado, o Lucas Fernandes, um jogador que foi destaque, um jogador que termina em alta também a temporada. É um cara que, quando o meio-campo está proporcionando para ele criar espaços, ter oportunidades, ele vai jogar. E a gente espera que o Lucas Fernandes consiga ter uma boa sequência
no ano que vem, mas ele termina a temporada em alta, foi um dos destaques do Botafogo, assim como o Eduardo, que infelizmente foi um desfalque sentido do Botafogo nesta reta final do Campeonato Brasileiro, já que aquele trinca de meio campo, Tietê, Lucas Fernandes, Eduardo e o centroavante Chiquinho Soares, que a gente vai falar mais pra frente, estava funcionando muito bem. Mas infelizmente ele se machucou contra o Fluminense e não pôde jogar a reta final do Campeonato Brasileiro. Se o Eduardo estivesse à disposição do Botafogo nesses últimos jogos, talvez o resultado final da nossa classificação pudesse ser totalmente diferente. Porque ele fez falta, mas é um atleta que também termina em alta essa temporada. Assim como o Jefinho, que veio para o Botafogo B, foi um dos destaques, na minha opinião, a grande revelação do Campeonato Brasileiro. É um menino que tem muito a crescer taticamente e tecnicamente, toma algumas decisões erradas, mas também termina em alta, né? Está sendo observado por várias equipes, mas o Botafogo sequer pensa em negociá-lo, só se aparecer algo ali, uma proposta irrecusável financeiramente, mas o Jefinho termina em alta. Luiz Henrique, eu não considero como tão decepcionante como o Patrick de Paula, mas teve poucos minutos nesse Campeonato Brasileiro. Então foi um cara que não conseguiu jogar o que esperávamos que o Luiz Henrique jogasse nesse ano. Terminou ali com algumas boas partidas, as duas últimas partidas que ele entrou, exceção do jogo contra o Atlético Paranaense, contra o Atlético Mineiro foi muito bem, e quando ele entrou naquela derrota nossa para o Cuiabá, ele também foi bem naquele jogo. Então o Luiz Henrique é um jogador que termina dando uma esperança que o 2023 dele pode ser melhor. Então a gente tem essa esperança em relação ao Luiz Henrique. Jacob Montes, não tem o que falar sobre Jacob Montes, eu acho que é um jogador que precisa mostrar mais. Talvez seja interessante ele jogar no Campeonato Carioca, para a gente ter ali uma noção do Jacob Montes. Quando ele entra, faz ali o feijão com arroz, não mostra nada de diferente, é um jogador burocrático. Então não tem como a gente definir o que é o Jacob Montes sem ele ter ali uma partida como titular, jogando mais, tendo uma sequência um pouco maior. Gabriel Pires começou mal. Aliás, começou bem, né? Na sua estreia marcou um gol contra o Juventude. Mas é um jogador que, se a gente pega e analisa, o Gabriel Pires, ele foi crescendo, fez algumas partidas ruins, entregou gols contra o Palmeiras, fez alguns jogos ali que estava muito lento, mas termina o Campeonato Brasileiro numa ascendente. E esse ponto é um ponto positivo, né? De você ter um jogador ali no meio campo que termina de uma maneira ascendente, né? A temporada e nos dá uma esperança do 2023 do Gabriel Pires, que ele tem contrato de empréstimo até o meio do ano que vem, ser bem melhor do que o ano de 2022. Mas termina de uma maneira ascendente o Gabriel Pires. Os atacantes. Diego Gonçalves. Começou o Campeonato Brasileiro ele tendo oportunidade, se machucou e ficou fora durante boa parte da competição. E ficou fora e não sabemos o que será do Diego Gonçalves, já que ele tem contrato com o Botafogo ainda o ano que vem. Será que ele vai ser emprestado? Será que ele vai continuar? Não sabemos ainda. O Botafogo ainda não definiu o que vai fazer com o Diego Gonçalves, mas é um jogador que ficou aquém do Campeonato Brasileiro, ainda mais com as chegadas de outros jogadores, perdeu muito espaço. Vitor Sá é um jogador que oscilou muito. Taticamente sempre foi importante, mas tecnicamente ele foi um atleta que deixou a desejar nesse ano. Eu esperava um pouco mais do Vitor Sá em relação à parte técnica. Eu esperava que ele pudesse ser um pouquinho mais à frente do que foi. Mas é um jogador que tem possibilidades de evoluir ano que vem. É um jogador que, de repente, com a pré-temporada, com mais confiança, pode render muito com a nossa camisa. Matheus Nascimento. Campeonato Carioca ok, fez ali 7 gols, não fez 7 gols do Campeonato Carioca, fez menos gols do Campeonato Carioca, foram 5 gols do Campeonato Carioca, e no Campeonato Brasileiro não conseguiu jogar. Teve ali um grande jogo contra o Fluminense no Newton Santos, foi a melhor partida do Matheus Nascimento na temporada. Ele fez um bom jogo contra o Tricolor ali naquela partida e depois não jogou bem. Tem 18 anos, ainda é um jovem jogador, mas está na hora dele mostrar algumas coisas a mais com a camisa do Botafogo. Tem Sul-Americano Sub-20 para ele nesse ano, tem Mundial Sub-20, talvez seja aquele momento do desabrochar do Matheus Nascimento. Mas a temporada do Matheus ainda não é uma temporada boa, é uma temporada que foi fraca, uma temporada em que ele não agregou na equipe principal do Botafogo. Então a gente tem que passar esse ponto, né? O Matheus ainda não conseguiu mostrar todo o seu talento das divisões de base na equipe de cima. Gustavo Sauer é outro que foi ali, mesmo caso do Danilo Barbosa. O que é o Gustavo Sauer? Não sabemos. Jogou pouco, muitas lesões. Um atleta que ficou mais no DM do que dentro das 4 linhas. Então, quando você tem um jogador que atua pouco, o que esperar dele? Não sabemos. Então, assim, Gustavo Sauer é outro atleta que a gente só vai ter
uma dimensão do que ele é na próxima temporada, como a pré-temporada, e ele sem lesões, jogador pronto para jogar. Tiquinho Soares, uma pena o Tiquinho não ter jogado no Botafogo desde o começo do Campeonato Brasileiro. Se ele estivesse jogando com a nossa camisa desde o começo do Campeonato Brasileiro, talvez a gente estivesse ali tem até, pegando ali todos os jogos do Tiquinho, o Botafogo ficou em quarto lugar. Só pegando as partidas em que o camisa 9 atuou, o Botafogo ficaria em quarto lugar em relação à pontuação. Então a gente vê o que é o Tiquinho Soares em relação ao seu aproveitamento, em relação à sua qualidade técnica. E é um cara que realmente faz a diferença, fez a diferença, e a gente torce que ele continue fazendo isso ano que vem. Então ele termina em alta também, é um dos jogadores que termina muito em alta. Júnior Santos é um atleta que tem contrato até o final do ano. O Botafogo tenta um reempréstimo junto ao Sanfrecce Hiroshima e é um atleta de altos e baixos. É um jogador que é capaz de fazer uma partidaça como fez contra o Santos e uma partida horripilante como fez contra o Atlético Paranaense. É um jogador que ele é muita força e pouca técnica. Então, devido a isso, é sempre um cara que vai oscilar demais. Muita força, pouca técnica, às vezes isso acaba comprometendo o jogador. Então, essa é a avaliação que eu fiz aqui do elenco do Botafogo nesta temporada. Alguns jogadores bem, muito bem, outros jogadores não tão bem, outros jogadores muito mal. Eu quero saber a opinião de vocês aqui, se vocês concordam com a minha avaliação, cada um com a sua avaliação, né? Cada um vai ter ali uma maneira de enxergar os jogadores, mas eu enxerguei desta maneira. Eu quero saber de vocês o que acharam aqui embaixo. Comentem aqui. Tamo juntos? Fogo neles. Entre meio-dia e 1 hora estarei de volta com o nosso almoço com o TF de hoje e ali por volta das 8 com o nosso Noite Alvinegra. Ó, se vocês não viram a entrevista com o PC Vasconcelos lá no Resenha com o TF, assistam. O link tá aqui embaixo na nossa descrição também. Valeu. Fogo. Pra cima deles, fogão, sempre fogão. Fui.